canal Zerados, está chegando o tio Jefferson hoje com uma aula diferente. Vamos falar hoje sobre ondas, galera. Então quando a gente fala de onda, galera, a gente sempre pensa na onda do mar. Primeira coisa que a gente vê, que a gente lembra, é as ondas quando a gente vai na praia, que a gente brinca e tal, pula. Mas não existe só esse tipo de onda, galera. Por exemplo, o som é um tipo de onda, a luz é um tipo de onda. Então são ondas diferentes do nosso popular, né? Que a gente pensa logo na questão do rio, né? Da gente brincando na piscina, aquela onda que a gente produz. Então existem vários tipos de ondas, é isso que a gente vai discutir hoje. A primeira coisa que o tio quer que você entenda é o seguinte, galera, que a onda ela não carrega objetos, ou seja, ela não carrega matéria. Por mais que um dia você estivesse brincando lá na praia e veio uma onda e bateu em você e você foi carregado para a areia, isso aí não é a onda, e sim a quebra da onda. Como você vê aí na imagem, você vê uma bola e ela começa a subir e descer, galera, mas ela está saindo do lugar? Não, ela fica na mesma posição. Então basicamente o que é que uma onda faz? Ela transmite energia, galera, mas nunca massa, matéria jamais, tá? Então toda onda ela vai ter a transmissão de energia. Aqui a gente tem a ideia do estádio de futebol, né? A galera fazendo a famosa ola lá, né? Quando você tem a famosa ola lá, você vê o seguinte, que as pessoas sobem e descem e permanecem na mesma posição. Então, mas dá para sentir aquela sensação, né, quando todo mundo está se levantando e descendo, ou seja, há uma transmissão de energia ali, né? Então, quando a galera faz a ola, eu tenho uma onda realmente lá dentro do estádio de futebol. Aqui a gente está falando o seguinte, galera, que a onda, né, é uma perturbação que se propaga, ou seja, você vai transmitir energia através de um meio ou não, dependendo do tipo de onda. Mas, por exemplo, quando a gente usa lá a bateria, o som que chega nos teus ouvidos é graças a fazer vibrar as moléculas que estão próximo do teu ouvido, ou seja, as moléculas de ar vão começar a vibrar até chegar nos seus ouvidos aí. Então, nesse caso, novamente eu percebo que a onda transmite energia, né? Como você vê, olha, que o tio estava citando era o seguinte, a onda ela é uma perturbação que se propaga, né, na transmissão de energia, mas não de matéria. Observe a bolinha ali, ó. À medida que a onda vai passando por ela, ela sobe e desce, porém ela está sempre na mesma posição. Então ela não está tendo um transporte de matéria, porque a bolinha permanece na mesma. Mas eu tenho um transporte de quê? De energia. Então toda onda ela transporta o que, galera? Energia. É uma perturbação que se propaga, tá? Agora eu posso classificar a minha onda em alguns tipos. A primeira onda é o tipo de onda chamado ondas mecânicas. As ondas mecânicas são todas aquelas, galera, que vão precisar de um material para se propagarem. Por exemplo, quando você bate no violão, nas cordas do violão, ela está precisando da corda para ela existir. Quando você está falando com alguém, só é possível que essa pessoa escute porque ela está usando de quê? Do ar para se propagar. Então isso são características de ondas mecânicas. Sempre vão precisar de algum meio para chegar até outra posição. Ou seja, vão precisar de um sólido, de um líquido ou de um gás. Até mesmo quando você bate na parede, se tiver outra pessoa segurando a parede, ela vai sentir. Isso é característica de uma onda o quê? Mecânica, porque ela precisou de quem? Da parede para se propagar. Agora, eu também tenho um outro tipo de onda, essa é mais difícil, galera, que são as ondas eletromagnéticas. Exemplo delas, eu tenho as ondas de rádio, ondas de luz, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta. Pode perceber, você já viu essas ondas? Não. Essas ondas que a gente não consegue perceber muito facilmente, elas são ondas chamadas ondas eletromagnéticas, ou seja, feita de uma parte elétrica e de uma parte magnética. E essas não são visíveis a olho nu, né? São de alta frequência. Então essas ondas são as ondas que não vão precisar de nada para chegar até a gente, tá? Então são ondas o que? Eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas não precisam de nenhum meio, não precisa de sódio, não precisa de líquido, não precisa de gás, mas mesmo assim ela vai chegar até a gente, tá, galera? Agora, eu também posso classificar a onda em transversal, tá? A onda transversal é aquela que a vibração ela é perpendicular ao sentido de propagação. Como você observa aí na onda, a vibração dela está aqui, ó, na vertical.
Porém, o movimento dela é onde? Na horizontal. Então elas formam um ângulo de 90 graus. E toda vez que formam um ângulo de 90 graus, entre a propagação e a vibração, isso é característica de ondas transversais. Geralmente a gente percebe melhor isso em cordas, né? Corda do violão, até mesmo a gente brincando com uma corda, são as ondas transversais. Agora, existe um outro tipo de onda que é as ondas longitudinais. Nesse caso, a vibração e a propagação estão no mesmo sentido. Como se eu pegasse uma mola e fizesse ela vibrar, né? Quando eu pego essa mola e faço ela vibrar, ela vai para frente e para trás e vai se propagando numa mesma direção. Aqui eu acho que vai ficar mais visível para você. Ó. Por exemplo, ela se propagando dentro de uma flauta, né? A vibração dela está aqui, ó. Na onde? Na minha horizontal. E a propagação? Também está onde? Na horizontal. Então, longitudinais, vibração e propagação têm a mesma direção e sentido. Transversal já é o contrário, né? Elas são perpendiculares. Então, já sei classificar aí a onda como longitudinal. Tá? Exemplo, o som, né? Quando você está emitindo o som para chegar no ouvido da pessoa, você está fazendo as moléculas vibrarem para frente e para trás, né? O ar rarefeito vai começar a vibrar até chegar aos seus ouvidos. Isso é característica aí de onda longitudinal, galera. Agora, eu tenho as características da onda. Toda onda ela vai ter algumas características em específico. Ela vai ter amplitude, frequência, comprimento de onda e velocidade. E essas características aí que a gente vai precisar aprender nessa aula hoje, tá, galera? A primeira característica que a gente vai falar é sobre a amplitude. Então, quando tu tem uma onda lá propagando, ela vai atingir pontos mais altos e pontos mais baixos, né? Pode verificar que ali no meio tem um equilíbrio. Então, acima da posição de equilíbrio, ele chega em pontos máximos e pontos mínimos. É isso aí que caracteriza a minha amplitude, galera. O máximo e o mínimo que essa onda pode atingir. Agora, além dessa questão de amplitude, né, como você vê aí na onda, né, ó, pontos máximos e mínimos serão as minhas amplitudes, tá? Agora, eu tenho, por exemplo, aqui, galera, eu tenho grandes amplitudes e pequenas amplitudes. Você vai ver depois que, por exemplo, para um som, aquele que tem maior amplitude seria um som forte e aquele que tem menor amplitude seria um som fraco, tá? Então seria essa ideia de amplitude. Agora, eu tenho também frequência, galera. A frequência ela está relacionada à quantidade de vezes que acontece uma repetição ou o número de repetição em um determinado tempo. E eu também tenho um outro caso que é chamado de período. Período é o tempo de uma única repetição, galera. Então, eu repeti uma vez, é um período. Repetir várias vezes, então tem uma frequência, tá? Então, existe uma relação inversa entre elas, tá? Período e frequência é uma relação o quê? Inversa. Vamos ver depois melhor isso no quadro aí, tá? Agora, eu tenho também, olha, uma outra característica para as ondas. Se eu vejo duas ondas que nem você está vendo aí, aquela que se repete mais é aquela de alta frequência, que repete menos baixa frequência. Então a frequência está relacionada à quantidade de repetições. Mais repetições, maior frequência. Menos repetições, menor frequência, galera. Comprimento de onda, galera. Isso aí vai nos precisar bastante. O comprimento de onda, ele vai ser a distância de duas cristas ou dois vales. Cristas serão os pontos mais altos da onda. Então a distância de duas cristas é um comprimento de onda. Ou a distância dos dois vales, que é os pontos mais baixos, é um comprimento de onda também, galera. Então a distância da onda, né, vai ser a distância entre os pontos mais altos e os pontos mais baixos. Cristas e vale, tá, galera? Então tá aqui o comprimento de onda, olha, você verifica que a onda lá, ela está se repetindo, mas ela tem dois pontos mais altos. Então os dois pontos mais altos mais próximos, a distância deles é chamada de comprimento de onda, ou os dois pontos mais baixos. Não é só isso, mas por enquanto, essa é a ideia principal, a distância de duas cristas e a distância de dois vales será o meu comprimento de onda, tá, galera? Então tá aqui os comprimentos de onda. Na primeira onda você verifica, né, que as duas cristas estão bem distantes, então o comprimento de onda é maior. Já na segunda onda você verifica que as cristas estão bem pertinho, então o comprimento de onda é menor. E tu também consegue verificar que ela tem uma amplitude, né, como a gente já havia comentado. Galera, a gente vai falar também sobre a velocidade da onda. Para mim determinar a velocidade da onda, eu vou precisar de conceitos como comprimento de onda, que a gente acabou de falar, distância de duas cristas e de dois vales. E frequência, né, que está relacionada ao número de repetições, galera. Então,
gente vai falar sobre a velocidade da onda. Então, se você chegou até aqui, entendeu bacana, então bora pro quadro. Então, valeu galera, eu te espero no quadro, hein? Então galera, vamos continuar nossa aula hoje, viu? Olha, vamos falar então sobre a velocidade da onda, né? Como a gente viu, a velocidade da onda, ela tem essa cara aqui, ó, velocidade, comprimento de onda e frequência, né? Então, como vimos, vem lamber ferida, velocidade, comprimento de onda e frequência. Então, como é que vai funcionar? Tá aqui a primeira aplicação, olha. Sabendo que uma onda tem uma velocidade de 64 metros por segundo e que o comprimento da onda é de 4 metros, qual a frequência dessa onda? Então, o que é que ele me deu? Velocidade 64, comprimento de onda 4 metros, tá faltando achar quem? A frequência. Beleza, galera. Se tá multiplicando, vem para cá como? Dividindo. Então, frequência vai ser 64 dividido por 4. E 64 dividido por 4, galera, isso daí vai dar quanto? Isso aí, 16. 16 o que, galera? Se é frequência, a unidade vai ser essa aqui, ó. Hertz, tá? Então, 16 Hertz. Essa aí vai ser a tua frequência. Porém, galera, tem casos que ele vai ser de um pouquinho diferente. Mas vamos lá, olha. Nesse segundo caso, ele mostra o seguinte. Eu tenho uma onda, onde ele me dá a frequência de 20 Hz. Como mostra a figura, determine a velocidade da onda. Vamos lá, galera. Velocidade da onda é comprimento de onda e frequência. Eu tenho a frequência, que é 20 Hz. Para mim achar a velocidade, eu tenho que achar quem? O comprimento de onda. Só que aí o tio vai te lembrar. Lembra que no início a gente falou o seguinte, o comprimento de onda é importante. Ele é a distância de 2 cristas ou 2 vales. Olha para a figura que ele me deu, olha. Esse cara aqui, ele tem várias cristas e tem vários vales. Se você entendeu o conceito, você resolve, ó. Comprimento de onda, distância de 2 cristas. Uma crista está aqui, a outra crista está bem aqui, ó. Qual é a distância aqui, galera? Olha, um está no 3 e o outro está no 7. De 3 para 7, qual é a distância? 4, né, galera? Então lá vai, olha. Velocidade, comprimento de onda, 4, como ele mostra aqui, ó. 4 metros, do 3 para o 7. Só fazer 7 menos 3, vai ser o teu comprimento de onda. Ou você também poderia fazer aqui, ó. Distância de 2 cristas ou 2 vales, olha. Um vale está no 1, outro vale está onde? No 5. Do 1 para o 5 qual é a distância? 4 também. Então, como eu te falei, ó, comprimento de onda, distância de 2 vales ou 2 cristas. Qualquer um desses resolve. E deu quanto? 4. E a frequência, galera? Frequência é quanto? 20 Hz. Então, vezes 20. E 4 vezes o 20, você vai encontrar quanto? 80. Como é velocidade? Metros por segundo. Então, galera, tá aqui mais uma aula aí sobre conceitos iniciais de onda, tá? Se não entendeu, volta devagarzinho o vídeo que vai dar tudo ok. Não esquece de deixar o seu like aí, ativar o sininho e compartilha com os colegas.